Senhor, reunidos entre irmãos, queremos te adorar com humilde oração. Neste santo lugar, sua presença aqui sentir, a sua voz poder ouvir, com reverência e louvor. Adorar a ti, Senhor, adorar a ti, Senhor, doador da eterna graça, do amor e do perdão. Adorar a ti, Senhor, adorar a ti, Senhor, de joelho nos prostramos em humilde adoração. Uma boa tarde a você, meu amigo, meu irmão, que Deus possa abençoar, fazer parte da sua vida e que o seu lar realmente seja uma bênção, não somente para a sua família, mas para todos aqueles que estão próximos de você. Que Deus abençoe, é um prazer muito grande poder estar mais uma vez aqui com vocês, com o programa Palavra de Fé, trazendo para vocês a Palavra de Deus. É uma alegria. Sábado passado nós estivemos ali na igreja do São Carlos, Guaianazes, juntamente com o nosso irmão Eusébio ali. Um abraço para cada irmão que esteve ali participando conosco. E também, logo em breve, aí nós estaremos lá em São Carlos fazendo um JA, na igreja de São Carlos, ali em Guaianazes, Rua Paraty. E você pode estar junto conosco ali, louvando ao Senhor. Sábado próximo agora também, estaremos ali na igreja de Cosmopolita, também lá em Guaianazes. E você é o nosso convidado especial para estar ali conosco, compartilhando, adorando ao Senhor através da palavra e através também dos louvores que serão elevados ao Senhor. Um abraço muito grande a todos vocês, não só aqui do Brasil, mas de uma forma geral, aonde você estiver localizado hoje, Portugal, África, Argentina, todo o local aonde nós temos acesso, estamos juntos aí com o grupo Palavra e Música também, que está louvando ao Senhor. É muito bom quando nós estamos juntos e unidos, ouvindo a palavra de Deus. Eu quero cantar um hino, gostaria de compartilhar com vocês. Hoje o nosso irmão, nosso amigo Zé Roberto também se faz presente aqui. Logo mais nós vamos estar juntos aqui, debatendo também. E você vai ouvir a palavra de Deus aí. Vamos louvar ao Senhor nesse momento. Sou aquele que insultou o Salvador e do seu sagrado nome zombou, que se uniu à multidão a gritar: crucifica-o já, que com furor fez vis acusações. Sim, fui eu quem o fez ao Calvário subir. Sim, fui eu quem lá na cruz o pregou, que sem dó e sem pesar causou-lhe tão grande dor. Hoje a mim ele diz: tu tens meu perdão.
amor, dar a sua vida na cruz para salvar alguém. Eu como eu. Esse é o nosso Jesus, que para salvar a mim e a você se entregou na cruz do Calvário. Que Deus possa te abençoar. Esse Deus maravilhoso está batendo a porta do teu coração. Amém. Que Deus seja louvado. É muito bom louvar ao Senhor, cantar hinos. A gente fica assim tão feliz, muito feliz mesmo, porque Deus é um Deus maravilhoso e Ele não deixou os seus filhos na escuridão. Ele deixou a lâmpada e a luz para iluminar os nossos caminhos, que é a Bíblia, a palavra de Deus, e ela não faz acepção de pessoas. Todos podem ter acesso a ela, todos podem estar junto com ela diariamente, em seus lares, no trabalho. Hoje nós temos o celular também, nós podemos através do celular também ter a Bíblia, ter o Espírito de profecia, conversar com os amigos, falar de Deus para as pessoas. Quer coisa melhor do que isso? O mundo hoje carece de esperança, e esperança nós só encontramos em Jesus. É um prazer muito grande estar aqui com o nosso amigo, nosso irmão José Roberto. Já faz algum tempo que ele não vem ao programa, e eu perguntei para ele: ô Zé, por onde você anda? Tomou um chá de sumiço? E ele falou: terça próxima eu estarei ali com vocês para a gente poder falar da palavra de Deus. E é muito bom, Zé, é um prazer muito grande estar com você aqui. Fique à vontade, a casa é sua. Eu também agradeço, pelo convite, e que desde já Deus possa nos abençoar cada um de vocês que também está nos assistindo, Verde? Que possamos aprender juntos a respeito do nosso Salvador Jesus, O Verde acabou de dizer aí que hoje todo mundo tem a Bíblia na mão, Tem a internet, tem livros, tem uma série de coisas, e acho que é bom a gente aproveitar, enquanto nós temos ainda a Bíblia. A oportunidade de poder contemplar. Dias virão que nós não vamos ter mais. E outra coisa, Verde, parece que estão até traduzindo a Bíblia aí de uma forma equivocada. Infelizmente, é isso que o inimigo está fazendo. Ele está traduzindo, ele está colocando palavras que não existem dentro da Bíblia. E você que ainda não tem um conhecimento, que não tem um contato com a palavra de Deus, peço orientação. Nós temos aí irmãos da nossa igreja adventista do sétimo dia que pode te orientar, independente da sua religião. Não estamos preocupados com religiões, estamos preocupados com a sua salvação, de você estar mais próximo do nosso Deus, ter esse encontro maravilhoso e conhecer a verdade, porque a Bíblia diz, José? E conhecereis o quê? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a nossa função no nosso planeta hoje é essa, é mostrar a verdade como ela é, não iludindo, enganando, como muitos hoje têm feito, enganando o povo de Deus. Nós sabemos que o Satanás, inclusive eu trouxe até um livro aqui, História da Redenção. Se você não tem esse livro, você pode encontrar ali na Praça da Sé, no 28, ou se não na Vila Matilde, próximo da estação do metrô ali. Você pode procurar lá a casa publicadora ali, De frente com a... Em frente, você pergunta onde tem uma loja adventista que vende livros, ali você vai lá e pode encontrar esse livro aqui e começar a conhecer a história. Não a história que o cientista conta, uma história que não tem fundamento, que não tem lógica. Uma história que é real, uma história que é verídica, aonde Deus apresenta a sua palavra e mostra da onde você veio e qual que é o propósito dele na sua vida, para onde você vai, seguindo a palavra de Deus. Porque veja bem, quem foi o homem que escreveu, mas quem inspirou a Bíblia, quem inspirou o livro de profecia, quem foi? O próprio Deus, através do poder do Espírito Santo,
vinha à mente deles, conversava com os apóstolos, com os discípulos, e ia se escrevendo aquilo que o Espírito Santo mostrava. Então você vê que interessante. Hoje se fala de bilhões de anos antes do planeta Terra ser criado, várias coisas. Mas o que eu quero trazer aqui, José, inclusive está em Gênesis capítulo 3, as consequências do pecado, que está aqui realmente também no capítulo 3 aqui do livro, na página 18, vem dizendo assim: e no meio do jardim, perto da árvore da vida, estava a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore havia sido especialmente designada por Deus para ser uma garantia de sua obediência, fé e amor a Ele. O Senhor ordenou a nossos primeiros pais que não comessem dessa árvore, nem tocassem nela, porque senão aconteceria o quê? Certamente morreriam. Diz o Senhor para eles que eles morreriam. Isso que eu estou lendo aqui está escrito na Bíblia. Você pode ler aqui, Zé. Está no capítulo 3 de Gênesis. Pode dar uma lida aí. Você vai ler a mesma coisa aqui. O Senhor, ele falou para o casal, criou o casal, colocou no jardim do Éden e colocou uma árvore ali do qual eles não poderiam nem se aproximar dela. Esse daí seria um dos mandamentos de Deus, aquele casal, para que eles fossem obedientes e ganhassem a vida eterna, assim como Deus prometera, né? Pode ler, José. Gênesis capítulo 3, né? Isso. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos livremente. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Que interessante, né? Deus, ele criou o ser humano, deu liberdade dele se desfrutar de praticamente todo o jardim. 99% era do homem, do ser humano. 1% só era de Deus, que era somente a árvore que estava plantada no meio do jardim. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus notificou Adão para que ele tomasse cuidado, porque o inimigo andaria ao redor dele, querendo enganar. E justamente foi isso que aconteceu, né? Aqui vem dizendo, quando Adão e Eva foram colocados no belo jardim, tinham para sua felicidade tudo o que pudessem desejar, mas Deus determinou em seu plano onisciente testar a lealdade antes que eles pudessem ser considerados eternamente fora de perigo. Então você vê que quando Deus colocou a árvore lá, foi realmente para ver qual atitude que o ser humano teria diante da palavra de Deus, se ele realmente fosse obediente. Uma certa vez, José, eu ouvi uma história na igreja, logo que eu entrei para a igreja, né? Um pai com 2 filhinhos pequenininhos, 3, 4 anos lá, 5 anos no máximo, e eles moravam no interior, e da casa deles até o centro, para comprar as coisas, demoraria ali 1 hora e pouco. E eles fizeram uma proposta para os meninos deles. Falou: olha, eu e sua mãe, nós vamos no mercado, vocês vão se comportar, vão ficar quietinho, não vão mexer em nada do que está aqui dentro. Vocês podem brincar à vontade na casa toda. Está vendo esse baleiro aqui? Ele está fechadinho, cheio de bala. Se vocês se comportarem, eu vou deixar ele aqui em cima da mesa. Se vocês se comportarem, a hora que eu chegar, eu vou abrir o baleiro e vou dar bala para vocês. E aqueles jovens, aquelas crianças ficaram ali sentadas, o pai e a mãe foram, e aí eles começaram a brincar, e brincava na sala, da sala ia para o quintal, voltava, passava ali perto, via aquela bandejinha de bala, olhava para aquela bala, sentava do ladinho dela assim, ficava passando a mão nela. Daqui um pouco, um dos irmãos falava: você lembra que o papai falou para nós não pegarmos? Tá bom. E continuavam brincando. E a bala ali no meio. Chegou uma hora que eles chegaram, se aproximaram os dois. Mas tem bastante bala aí, né?
quantas balas tem aqui? Olha, será que se nós pegarmos uma só, o papai vai perceber? Acho que ele vai perceber sim. E voltaram a brincar. E novamente aquele pacotinho de bala, aquela vasilhinha com bala tampada, os meninos vão novamente, mas uma só, vamos abrir um pouquinho. Abriu, ó, eu pego uma para mim, você pega uma para você. E nós fecha bonitinho, quando o papai e a mamãe chegar, eles não vão notar. Nós balança bem aqui, vai ficar tudo certo. Só que quando o papai e a mamãe voltou, ele perguntou para os filhos, como é que vocês se comportaram? Tudo bem, tudo certinho, papai. Foi uma alegria. Brincamos, fizemos de tudo. Tudo que o senhor pediu, não mexemos em nada do que o senhor falou para nós não mexermos. E o pai tinha contado quantas balas tinha. Ele tinha contado quantas balas tinha. Tá, vocês não mexeram, né? Então eu tenho marcado aqui no meu caderninho quantas balas eu tinha. Naquele momento, aquelas crianças não sabiam onde enfiar a cara. Porque não obedeceram o quê? A voz do pai. Quando o pai falou que sabia quantas balas estavam ali dentro, eles falaram, e agora? Porque eles imaginaram, não, o pai não sabe quantas balas tem aqui, vamos pegar, nem vai perceber. Aí quando eles foram pegar a balinha, esqueceram-se, e ali estava contada as balas, aí eles acabaram se entregando. Não conseguimos resistir, papai. E assim foi com Adão e Eva. Deus colocou no jardim do Éden uma árvore muito bela, muito bonita também, diferenciada das demais, né? Diz para o casal, nem se aproximem dela, porque no dia que vocês se aproximarem dela, vocês vão acabar sendo seduzidas. E você veja que, assim como as crianças fizeram aí com as balas, né? Pensando que o pai não ia perceber, quando Adão e Eva pecaram, o que eles fizeram também? Foi se esconder de Deus, né? Olha que coisa. Como se Deus não soubesse. Não soubesse de nada. Mas Deus é onisciente, Ele sabe de tudo, né? Olha aqui, Ele não colocou o mal fora do alcance deles. Satanás tinha permissão de tentá-los. E se resistissem à tentação, ficariam no eterno favor de Deus e dos anjos celestiais. Satanás estava espantado diante de sua nova condição. Sua felicidade havia acabado. Olhava para os anjos que com ele haviam sido tão felizes, mas tinham sido expulsos do céu em sua companhia. Antes da sua queda, nenhuma sombra de descontentamento havia nublado sua perfeição e alegria. Agora tudo parecia mudado. O pecado, ele é assim. Quando você percebe que você cometeu algo errado, como essas crianças, quando o pai falou que sabia quantas balinhas tinham, mudou todo o aspecto deles. Eles estavam tão sorrindo, dizendo que não mexeram em nada, não fizeram nada, mas quando o papai deles falou, vocês não mexeram, certeza, certeza. Então eu vou contar aqui, olha, tá vendo? Eu tenho o número marcado das balinhas aqui. Aí não tem como esconder. Você não tem o que fazer mais, porque foi descoberto. E ali quando Eva, ela se distancia de Adão e ela vai se aproximando da árvore, a oportunidade que Satanás estava esperando para ele chegar e conversar com ela. Ele começou com a primeira pergunta. Qual foi a primeira pergunta que ele fez a Eva? Então, aqui, ora, a serpente mais astuta que todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis da árvore do jardim? Ele deu a entrada. Uma pergunta, né? E Eva automaticamente respondeu. E quando ela respondeu, era tudo o que ele queria. Deu trela. E ele começou a discorrer e falando todas aquelas coisas. E Eva acabou sendo seduzida por ele. E ali ela acaba cometendo o quê? O pecado. E quando ela comete o pecado, aí você falou muito bem, ela estava coberta da luz de Deus. E ela foi descoberta. A nudez dela começou a aparecer. Tanto é que quando ela foi para Adão levar o fruto para que o marido também o comesse, Adão de imediato fez o quê? Se entristeceu, porque ele já viu nela que não havia luz. Falou, peraí, Eva, você fez o que não era para fazer. E Adão, na sua indecisão, sem saber mais o que fazia, porque ele viu, bom, Deus
eu coloquei nome nos animais, todos têm o seu par, e agora eu tenho a minha parceira, mas se ela for destruída, acabou e aí não tem mais nada. Quer dizer, não tinha convicção que esse Deus que criou o homem e a mulher Teve fé, né? tinha condições de fazer tudo novamente, dando a mesma oportunidade que ele dá a nós hoje. Jesus viria por Eva também, entregaria sua vida por ela e salvaria a humanidade desse pecado. Mas aqui eles não quiseram saber. Aqui, olha, vamos aqui. Mas agora, em vez de suaves notas musicais, palavras de discórdia e ira ecoavam nos ouvidos do grande líder rebelde, a que tinha guiado outros à rebelião e à mesma condição dele de perdido, os anjos que nunca pensaram em questionar a vontade do céu ou recusar obedecer à lei divina até que ele colocasse isso na mente deles, argumentando diante deles que podiam desfrutar um bem maior, uma elevada e mais gloriosa liberdade. Tinha sido esse o sofisma pelo qual a enganara. Uma responsabilidade estava agora sobre ele, a qual estaria disposto a renunciar. Quando Adão e Eva pecaram ali no jardim do Éden, que desobedeceram o mandamento de Deus, não foram obedientes, não tiveram fé, aí vem a consequência do pecado, porque Satanás, ele pensou assim: bom, Deus me tirou de lá porque eu transgredi o mandamento de Deus e eu fui expulso do céu. Agora, eu vou mostrar para o universo, para toda a criação que o Senhor Deus tem feito, que ele é arbitrário, e aí todos vão ficar contra ele e a favor de mim. Então ele veio, provocou o casal que estava ali no jardim do Éden, enganou, eles caíram. Só que Deus tinha um plano, que é o plano da redenção. Desde o princípio da criação, né? Que Satanás não contava com isso. Ele acabou imaginando que ele era mais esperto. Ele falou: não, eu sou mais esperto, eu sou a quarta pessoa do céu. Eu tenho uma sabedoria fora do comum. Ele tinha uma testa muito larga, aonde era um homem realmente, um anjo perfeito, repleto de luz, a luz do trono do Senhor refletia sobre ele. É o próprio nome dele, né? Lúcifer. Era portador de luz, né? Então ali o que aconteceu? O homem veio a cair e hoje nós temos o quê? Nós temos aí todo o resultado, né, dessa desobediência, não é isso? Olha o mundo como que está. A condição do qual nós estamos realmente. Olha as condições que o nosso mundo está enfrentando, não só aqui no Brasil, né? No mundo inteiro. O mundo inteiro hoje está nessa condição, não tem como. Aqui nós vemos, né? Olha, Satanás desejava incutir a ideia de que pelo ato de comer da árvore proibida, eles receberiam um novo e mais nobre tipo de conhecimento do que até então tinham alcançado. Esta tem sido a sua ocupação específica com grande sucesso desde a queda, levar os seres humanos a tentar se intrometer nos negócios do Todo-Poderoso, a não estar satisfeito com o que Deus revelou e não tratarem de obedecer ao que Ele ordenou, pretende induzi-los à desobediência aos mandamentos de Deus e então fazer com que creiam que estão entrando no maravilhoso campo e saber. Isso é pura conjectura, um infeliz engano. E é o que Deus tem mostrado, tem revelado para o ser humano. Veja bem, eu vou ler aqui o verso 4, diz assim, ó: então a serpente disse à mulher. A serpente aqui é o próprio Satanás, né? É o primeiro trabalho espírita que houve no planeta Terra, onde Satanás tomou o corpo da serpente e ali se fez passar por serpente falante, né? E ele disse à mulher: certamente não morrereis. Olha, veja bem,
vocês que estão nos assistindo, aí, ouvindo a gente, existem aí muitos, né, Verde, que acreditam na imortalidade da alma, não é isso? Infelizmente, né? Que o camarada morre, ele encarna no outro ali, até ficar bonzinho, aí ele vai para o céu. Sempre tem as suas oportunidades e, quer dizer... Isso aí é o próprio Satanás, né? Inculcando na cabeça das pessoas esse tipo de ensinamento. Tá bem claro aqui, ó. Se você tiver sua Bíblia na mão, ou depois você pode pegar e ler, ó, Gênesis 3, verso 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Mas Deus disse que ia morrer. Ora, nós vamos acreditar em quem? Em Deus ou em Satanás? Aonde está Adão e Eva hoje? Está no pó da terra. Eles estão aqui em nosso redor? Está aguardando, né, a vinda de Cristo. É muito interessante, José, porque o que está acontecendo com a humanidade? A humanidade está deixando se levar por enganos de riqueza. Você vai ser homem rico, se você devolver tanto, você vai ganhar tanto. O mesmo sofisma que Satanás usou lá no Jardim do Éden está usando hoje diante das pessoas. Ele está falando: se você fizer isso... Você lembra quando Jesus esteve aqui na terra, que quando Satanás foi até Jesus e disse: se tu és o Filho de Deus, faz o quê? Transformar-se em pão. Pula aí de cima. Se tu és o Filho de Deus, atira-te daqui para baixo, que está escrito que os teus anjos não deixarão mal algum cair sobre a sua casa, sobre você, nada vai te acontecer. Se você é o Filho de Deus, ele sempre dizendo isso, e hoje não é diferente. Se você é o Filho de Deus, você tem que estar abençoado, você tem que ser uma pessoa abençoada, você tem que fazer isso, você tem que crer, não. Se fosse dessa forma, Jesus não vinha humildemente numa manjedoura e mostrasse que nem leito ele tinha para descansar sua cabeça. Olha só, a gente vê essas tragédias aí que está acontecendo aí no Rio de Janeiro, né? Lá em Petrópolis. Aí não falta, né, aqueles que ficam culpando a Deus por causa dessas tragédias, né? Mas isso aí tudo obra de quem? O próprio Satanás, né? Que cria essas confusões, essas coisas, né? Essas destruições, e o povo, né? Tem muitos, viu, Verde? Até eu vi, até essa semana passada, eu ouvi dizer, mas quando o pessoal falando, acho que foi na televisão, mas cadê Deus? Onde é que está Deus nesse momento, nessa hora? Ué, mas... Ele abandonou o ser humano? Justamente. Então o que acontece? Satanás faz as besteiras, né? E eles culpam a Deus. É só você lembrar que no princípio, Deus disse que Adão e Eva no Jardim do Éden, Deus deu liberdade para que Satanás pudesse tentá-los. Se eles passassem pela prova, eles seriam realmente fiéis ao Senhor e teriam a vida e vida em abundância, mas infelizmente eles caíram. Hoje não é diferente. Nosso mundo realmente, nosso planeta hoje está no caos. Hoje não diz mais que o planeta Terra é um planeta de felicidade, porque não existe felicidade se não tiver Cristo. Nós vemos aí pandemias mundial. Essa realmente é mundial, porque em todos os países ela está afetando. Todos os países que você vai, tome a vacina, coloque a máscara. Agora, nós vemos aí rumores de guerra mais uma vez, do qual Deus já tem orientado o seu povo. Aqueles que estão buscando a presença de Deus, aqueles que estão realmente confiando em Deus, aqueles que estão firmes na palavra, eles não se assustam. Sabe por quê? Porque eles sabem que tudo isso é mister acontecer. Tudo isso haveria de acontecer, está acontecendo e vai acontecer. Vai acontecer. É que vocês não sabem, mas os cientistas do planeta inteiro, eles estão no desespero tão grande, porque eles não encontram solução, porque ainda não abriram o coração para Jesus. Quando eles abrirem o coração para Jesus, eles vão entender o propósito de Deus e que esse planeta está chegando ao fim da maldade do ser humano, que tudo que Deus criou vai retornar para a maravilha de Deus. E não adianta a gente se iludir, porque a gente vê aí a situação do Brasil e do mundo, né? E há quem diga que o homem está se
se regenerando, né? Ele tá entrando numa, como é que eles falam lá, numa Atmosfera. atmosfera melhor, né? O homem vai ficar bonzinho. E a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que o Paulo diz, né, que o homem vai de mal a pior. E quando pensares que a paz... e ser enganado. Quando a paz e segurança, aí vira repentina destruição. Então, não vamos nos iludir. A única esperança é Jesus. Hoje, o tempo que nós vivemos é tempo de abrir e conhecer a palavra de Deus, é tempo de refletir sobre o que nós estamos fazendo ou deixando de fazer. Precisamos examinar a nossa vida, colocar a palavra de Deus na nossa frente. Entendemos o propósito de Deus. Senhor, então o que eu faço para ter a vida e vida em abundância? É ser obediente à sua palavra. O que eu faço para obedecer à sua palavra? Tem a Bíblia. Lê Êxodo capítulo 20, aí você vai ver o que Deus quer de você. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, nem farás para ti imagem e escultura. Nós falamos várias vezes aqui. A Bíblia ela vem relatando, Deus se faz conhecer ao homem. Tanto é que ele trouxe quem aqui? O próprio Filho. E você pensa que foi fácil para Jesus pedir a Deus, o Pai, para vir a essa terra e entregar a sua vida pela criatura que somos nós? Não. Jesus teve audiência com Deus 3 vezes. Jesus entrou na sala do trono de Deus 3 vezes, disse: Pai, não posso deixar essa humanidade perecer assim, Pai. Eu preciso de resgatá-las, Pai. Eu preciso de entregar a minha vida. E Deus olhava para Jesus assim, e Jesus saía, e os anjos todos do lado de fora, preocupado, dizendo: e agora, quem que vai salvar o ser humano? E novamente Jesus voltava à sala do trono, e Jesus voltava para lá, mas com um parecer tão tranquilo, tão calmo, tão sereno. E na 3ª vez Deus disse para o seu filho: tá bom, filho, então você vai e resgata o ser humano. Você vai dar a sua vida. E olha o que nós fizemos com Jesus. Eu falo nós, porque hoje não é diferente. Quando nós pecamos, quando nós andamos fora do caminho do Senhor, a gente traz Jesus a todo momento também. Nós batemos um prego na mão de Jesus. Quando eu adultero, quando eu mato, quando eu roubo, quando eu me prostituo, eu prego a mão de Jesus na cruz do Calvário. Quando eu faço todas essas coisas, quando eu não obedeço a palavra de Deus, eu estou pregando a Jesus. Não preciso estar no local presencial, mas hoje, espiritualmente, eu acabo agindo dessa forma. Agora, quando eu levo a mensagem de Deus, quando eu falo do amor de Deus e busco viver o amor de Deus, é diferente. Você louva ao Senhor e Satanás fica mais no fundo do poço. Ele vai se afundando porque ele fala: não consigo derrubar esse povo. E Deus é maravilhoso, José Roberto. Olha aqui, ó. Ambos procuravam tranquilizar-se, pensando que Deus, que tinha lhes dado todas as coisas para torná-los felizes, perdoaria essa transgressão devido ao seu grande amor por eles, e que o castigo não seria afinal tão terrível. Satanás vibrou com seu êxito. Tinha agora tentado a mulher a desconfiar de Deus e duvidar de sua sabedoria e a se intrometer em seus planos oniscientes. E aqui vem dizendo, né? A ruína de Adão, que em consequência de seu amor por Eva, desobedeceu ao amado Deus e juntamente com ela caiu no pecado. Então você vê que Adão ele ficou preocupado. Ele falou: eu amo demais. E tanto é que a Bíblia diz: aquele que ama mais o seu esposo, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, o seu filho ou sua filha, ele não é o quê? Não é digno de mim. E Adão perdeu a vida dele ali. Louvado seja Deus, porque ele não perdeu a salvação, porque após a queda, Deus mostrou o plano da salvação, e Adão entendeu, ofereceu aquilo que Deus pediu para que ele oferecesse, de uma forma dolorosa agora, porque não era mais a felicidade que ele tinha no Jardim do Éden, agora era com tristeza, com suor, e vendo ali as tragédias sendo causadas pelo pecado. Tanto é que o seu próprio filho Abel foi morto pelo outro filho Caim. Então você vê que a consequência, quando Adão viu as folhas caindo, ele se entristeceu, ele chorou amargamente.
Ele chorou quando ele viu as folhas caindo, ele falou: nossa, as árvores não serão mais como antes. Olha o que eu trouxe para o planeta Terra. E o arrependimento no coração dele começou a bater forte, que doía de dia e de noite, porque ele via a situação da qual ele trouxe para o planeta Terra. Mas louvado seja Deus, porque o plano da salvação já estava entrando no seu ápice. Já estava mostrando como deveria de ocorrer, e diz que sem derramamento de sangue não haveria o quê? Uma remissão de pecado. Ali, quando Adão e Eva colheram folhas para cobrir a sua nudez, o que o Senhor fez, José? Ele fez o quê? Ele emolou um cordeirinho. Assim, já começou aí, né? Já fez o primeiro sacrifício. Ele já começou a entender o sacrifício que Jesus viria futuramente fazer, né? Ele já pegou o cordeirinho e disse que o Espírito da Profecia diz que foi a maior tristeza dele, de Adão, né? Quando ele teve que imolar aquele cordeirinho. Imaginou uma coisa dessa? Nunca viu um sangue sendo derramado. E teve que pegar aquele cordeirinho e imolar, né? Já antevendo, né? O sacrifício que Cristo viria fazer, traria o perdão, toda a humanidade, né? Traria o perdão através do sangue do Cordeiro. Já prefigurava a vinda de Jesus. Interessante como Deus, ele tem, é o que você falou, as pessoas hoje elas estão dizendo assim, né? Poxa, onde está Deus? Olha quanta morte, pessoas que estão na igreja servindo ao Senhor, acabam morrendo, acabam isso. Deus está no mesmo lugar quando Jesus foi crucificado. Sim. Por mim e por você. Deus não saiu do seu trono, Deus se mantém no seu trono, cuidando do planeta, cuidando de cada filho do qual ele está. Você sabe, Verde, as pessoas que pensam dessa forma aí, né, quando tem as tragédias, onde que está Deus? Por que não fez isso? Por que não fez aquilo outro? Lembre-se que se você estiver fazendo uma coisa dessa daí, você está fazendo o próprio serviço de Satanás. Sabe por quê? Instrumento na mão do inimigo. Olha só. Qual que é a obra de Satanás? Satanás, veja bem. Ele veio para matar. Ele culpou, veja só. Ele culpou a Deus lá no céu, né? Depois, o que ele achou, falando que Deus era muito arbitrário, né? Que não dá para... Começou a fazer a sua política lá, né? Política, não dá para obedecer essa lei, que é muito rígida e tal, aquele negócio todo. Depois, o que ele fez com Jesus? Desceu aqui na terra, quando foi expulso, estava aqui na terra. O que ele fez com Jesus a vida inteira? Perseguiu a Jesus a vida inteira, não é isso? Querendo atrapalhar o sacrifício que Cristo achou para a humanidade, né? Ele achou que Jesus, deixando a sua divindade, seria um homem frágil e ele teria como tentá-lo e derrubá-lo. Assim como ele derrubou Adão no jardim do Éden, ele falou: agora Jesus está na minha mão. Agora Jesus, eu faço o que eu quiser com ele, porque agora eu ainda estou com o poder que vem dos altos céus. E Jesus não tem poder nenhum. E veja só, ele sempre perseguiu a Trindade, né? Que é o Pai, o Filho e agora o que ele está fazendo, gente? Você vê que o Espírito Santo, por exemplo, as pessoas não estão acreditando mais. Não, as pessoas elas estão achando que está tudo abandonado, que o planeta Terra não tem mais dono. Veja só que às vezes, né, até no nosso meio, né, existe aquele movimento, né, de que nós, alguns anos atrás, até vimos aí, que há pessoas, né, irmãos aí, que nem estão acreditando mais nisso. Infelizmente, pessoas dentro da própria igreja, é só você ler a Bíblia, se você tem a Bíblia, é só você ler ela, que diz assim, eu não lembro agora se é lá em João, eu creio que seja lá em João. Aquele que pecar contra o Pai, tem perdão. Aquele que pecar contra o Filho, tem perdão. Mas aquele que pecar contra o Espírito Santo, esse não tem perdão. Então veja bem a importância do Espírito Santo na vida do ser humano, né? Mas por que não tem perdão? Não é porque Deus se afasta,
Não é porque o Espírito Santo está se afastando de você. É que o ser ou de humano não mim, quer mais. É porque você, de tanto não querer ouvir a sua voz, o que vai acontecendo? Você que vai se afastando dele. Vai indo embora, você não tem mais o que fazer. Mas louvado seja Deus, porque Deus ele mostrou aqui, olha, a ansiedade dos anjos parecia intensa enquanto Jesus se comunicava com seu Pai. 3 vezes foi envolvido pela luz gloriosa que havia ao redor do Pai. Na terceira vez ele se afastou de seu Pai e podia ser visto. Seu semblante estava calmo, livre de toda preocupação e dúvida, e resplandecia com benevolência e amabilidade, de uma forma que as palavras não conseguem expressar. Fez saber então ao exército angelical que um meio de livramento havia sido estabelecido para o ser humano perdido. Disse-lhes que havia suplicado ao Pai, que havia se oferecido para dar a sua vida como resgate e tomar sobre si a sentença da morte. Olha só que dureza, que tragédia que houve lá no Jardim do Éden. Satanás iludiu Adão e Eva e fez o próprio Criador descer a este mundo e entregar a sua vida. Que consequência pesada, Zé Roberto. E veja bem, Roverde, e nós não podemos brincar com Satanás, porque ele tem enganado Adão e Eva. O que ele fez lá com os anjos lá do céu? Um texto Olha, enganou uns textos. Eu pergunto para você, meu amigo internauta, no céu existia pecado? Não. Não existia pecado. Mas existia o livre-arbítrio? Sim. Existia o livre-arbítrio. Da mesma forma que hoje nós temos livre-arbítrio, no céu também tinha o livre-arbítrio. E Satanás, ele começou a sentir ciúmes de Jesus, porque ele, sendo a quarta pessoa do céu, ele era uma pessoa importante ali dentro da Trindade, junto com a Trindade. Ele era a quarta pessoa. Aí onde que subiu o orgulho, né? Ali ele começou a se exaltar. Ele se olhava e se achava inteligente, mais sábio que os demais. Fazia tudo aquilo para poder ter a sua adoração. Ele queria ser adorado. Mas você percebe que hoje, infelizmente, temos homens dessa mesma forma dentro da própria igreja? Sim, e todos os homens que agem dessa forma aí, a gente vê, né, esses homens que querem dominar veja só, não vai muito longe aí, né? O que está acontecendo lá, a Rússia lá com a Ucrânia? Uma tristeza, que pensando acontece? em guerra. É o homem sempre querendo, né, escravizar o outro ser humano. Isso daí, da onde que vem isso daí? Do próprio Satanás. Tudo, ele mexe com a cabeça dos presidentes, ele mexe com a cabeça dos líderes, para que eles possam fazer a vontade dele. Olha aqui, foi-me mostrado Satanás como ele era, um anjo feliz e majestoso, e em seguida foi-me apresentado como ele é agora. Ainda tem um aspecto majestoso, suas feições ainda são nobres, pois é um anjo, embora caído, mas a expressão de seu rosto está cheia de ansiedade, preocupação, infelicidade, malícia, ódio, maldade, engano e todo tipo de mal. É o que ele tem, é o que ele adquiriu com essa atitude que ele tomou no Jardim do Éden. E você percebe que hoje essas características dele, ele está passando para quem? Os líderes aí do mundo. Para os líderes mundiais, para que tenham o quê? Um coração duro, que queiram guerra, que queiram tomar o poder, ser poderosos. Você lembra lá da estátua de Nabucodonosor, o cabeça, o peito, o ombro, tudo lá, eles estavam querendo ser quê? Líderes mundiais, ter o domínio sobre o planeta Terra. Isso era o que Satanás queria fazer, mas Deus sabe todas as coisas. Eu quero cantar esse hino agora, que fala que o Senhor é o nosso pastor, que não existe outro. Somente Jesus é o nosso pastor. E ele diz lá em Apocalipse 23, o que, José? Eis que estou aonde? Eis que estou à porta e bato, né? Se você ouvir o quê? Se ouvir minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo, né?
Amém. Essa é a proposta de Deus para a minha e a sua vida. Quero cantar esse hino agora. Gostaria que você ouvisse com carinho, abrisse o coração, entendesse a palavra de Deus. O Senhor é meu pastor e nada vai faltar. Entre pastos verdejantes me fará repousar. E para um rio tranquilo não há quem possa me guiar. Sou ovelha que precisa de um pastor. Nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, por que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. A bondade, a justiça ao meu lado estão. Se eu seguir o meu pastor com sincera devoção, habitarei para sempre nos termos braços do Senhor. Sou ovelha que precisa de um pastor. Nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, por que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. Somos ovelhas que precisa de um pastor. Somos ovelhas e precisamos deste pastor, Jesus. Só Ele é o pastor que conduz o seu rebanho para as mansões celestiais. Abra o teu coração, entregue a sua vida ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Que Deus seja louvado. Terça-feira próxima nós estaremos mais uma vez aqui com o programa Palavra de Fé, trazendo a palavra de Deus para que você conheça e possa abrir o seu coração para Jesus. Até terça, se assim Deus o permitir. Que Deus possa ser o pastor de cada um de vocês também. Amém.